Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Queridos, em Gênesis 1, no princípio não havia nada. A terra era sem forma e vazia. Mas Deus disse uma palavra. Ele disse assim: haja. Repita isso comigo: haja. Nesta noite, Deus está dizendo para você: haja. O que significa isso? Eu vou te dizer. Deus está dizendo, levanta a sua mão para receber isso. Haja vida, haja cura, haja esperança. Aquilo que parece ser sem forma, sem esperança ou vazio, nesta noite Deus manda te dizer: haverá, acontecerá, vai acontecer, porque eu já decretei a palavra sobre a sua vida. Nesta noite Deus está me usando para dizer para pessoas aqui: ei, você pode ter entrado frustrado, mas nesta noite você sai daqui vitorioso. Haja, haja. Apenas uma palavra muda todo o nosso cenário. E Deus nessa noite tem palavra do céu para a sua vida. Deus nessa noite tem palavra do céu para o seu coração. Pode se sentar, meu irmão, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Como eu disse, o tema da nossa mensagem tem a ver com a Páscoa. E eu quero te ensinar hoje o que significa ela. Antes de eu entrar na mensagem mesmo, eu quero te contar uma história. Quando foi a primeira Páscoa celebrada? Em Êxodo capítulo 12, vai dizer para mim e para você essa história. Deus havia mandado 9 pragas, e Ele havia avisado a Moisés que a 10ª estava chegando. Então Ele pede para Moisés e o povo sacrificar um cordeiro. Eles iriam fazer o churrasco, comemorar, né? E pegar o sangue e passar nas ombreiras das portas, porque naquele dia o Senhor iria ferir o Egito. Todos os primogênitos iriam morrer, mas aqueles que fizessem o que o Senhor mandava, não iriam morrer. Então o povo de Israel fez isso. Eles pegaram sangue, passaram nas ombreiras das portas, fizeram tudo o que o Senhor fez, mandou. E aí eles foram poupados. O que quer dizer isso para mim e para você nessa noite? Meu irmão, só o sangue nos livra da morte. Aqui nos mostra um plano que Deus estava sendo construído por Deus para o Novo Testamento. Aqui aponta para Jesus. Aqui aponta para o Cristo que iria morrer por mim e por você naquela cruz. E eu quero que você entenda a profundidade disso. Então, Páscoa vem do hebraico Pessah, que significa passagem. Eles estavam passando, mudando de vida, mudando de realidade. Ei, nesta noite eu quero dizer para você que você está saindo daqui com a mudança de mentalidade. Você está saindo daqui com a mudança de vida, porque você está comemorando não um rei que morreu, mas um rei que ressuscitou. Você está celebrando aquele que vive, aquele que reina. Aleluia! Então, aquele povo estava mudando de estações. E Deus gosta de mudar estações. E agora eu quero pular com você lá para o Novo Testamento. Em João capítulo 18 e 19, vai contar a história de Jesus. Eu quero que você preste bem atenção. Por favor, um fundo bem triste, porque essa história é um pouquinho triste. Tá bom? Por favor. Então a palavra de Deus vai contar para mim e para você que Jesus estava em meio à multidão, de frente para ela, assim como eu estou com você. E do lado dele tinha um criminoso chamado Barrabás. Jesus havia já sido traído por Judas. Jesus já tinha sido acusado pelos religiosos que estava blasfemando. Jesus foi levado a Pilatos, que estava julgando a sua causa.
Mas o povo judeu, ou melhor, o Império Romano, ele tinha uma tradição, que na Páscoa eles liberavam um criminoso, eles perdoavam um criminoso. E estava lá o nosso Jesus, no meio daquele homem, do lado dele. Deixa eu te contar quem que era Barrabás. Ele era um criminoso, o inimigo declarado do Império. Ele havia matado, roubado, fazido o caos naquele lugar. E Jesus estava do lado dele. Sabe o que Jesus havia feito? Ele só curou pessoas, ele só libertou pessoas, ele só consolou uma multidão, mas ele estava sendo acusado. Então Pilatos vira para o povo e fala assim: olha, como é tradição nossa, nós vamos liberar um, e eu quero que vocês escolham. O povo, influenciado, a multidão, escolheram Barrabás. Eu quero que você guarde essa frase, porque quando Deus falou ela para mim, mudou o meu coração. A frase é o seguinte: cuidado com a multidão, porque as mesmas bocas que te elogiam podem ser as mesmas que irão te condenar. Aquele povo, aquela multidão, foi a mesma multidão que Deus alimentou, que Jesus havia alimentado. Foi a mesma multidão que Ele havia libertado. Foi a mesma multidão que Ele havia consolado. Mas o povo estava gritando: crucifique-o, crucifique-o. Meu irmão, multidão tem quantidade, mas ela não tem qualidade. Multidão, ela pode até encher ambientes, mas ela não transforma ambientes. Cuidado com as multidões que você anda, porque elas podem te condenar, assim como ela fez com Jesus. E Jesus, ele foi acusado. Barrabás foi solto, e a primeira pessoa beneficiada pelo sacrifício de Jesus foi Barrabás, alguém que não merecia, assim como eu e você, mas ele foi liberto. E Jesus, ele é levado aos romanos para começar o processo de crucificação. Então os soldados humilhavam ele, escarneciam ele, falavam: você não é o rei dos judeus? Espera aí que a gente vai arrumar a coroa para você. Então pegaram a coroa de espinhos e deram para ele. Pegaram um manto roxo e colocaram sobre ele: você não é um rei, então se salve, faça alguma coisa. E Jesus estava calado. Então começam os passos de Jesus rumo ao Gólgota, que significa caveira, que significa morte. E a cada passo que Jesus dava, e agora que eu quero que você, oh meu irmão, pelo amor de Deus, se você não pular dessa cadeira quando eu falar isso aqui, eu desço, eu vou embora. Deixa eu te falar, a cada passo que Jesus dava, ele estava caminhando rumo à sua crucificação. Mas Jesus, ele não estava olhando a cruz, ele estava olhando o resultado da cruz. Jesus não estava olhando o processo, ele estava olhando o propósito. Ele estava olhando para mim e para você, sentado aqui neste lugar, e dando glória a Ele, dando honra a Ele, dando louvor a Ele, porque Ele sabia: ah, Deus, eu vou morrer sim, mas vai ser por aquele povo, eles estarão lá. Ei, glória a Deus. Então, se você está passando pelo processo, não olhe ele, olhe o propósito, porque Jesus nos provou que o propósito é maior do que o processo. É necessário passar por ele, mas é maior do que o propósito. Ah, meu irmão, Jesus estava olhando para mim e para você. Ele via essa igreja aqui, falava: vale a pena, vai valer a pena, valeu a pena sim, Jesus, valeu a pena, Deus, valeu sim. Cada chicotada, cada humilhação, ele se lembrava: é pelo povo de Deus, é pela igreja que eu vou ver me adorando, que eu estou fazendo tudo isso. Então Jesus chega lá no Gólgota, e aí eles começam o processo de crucificação, que era reservado para os piores dos piores, e o meu Jesus e o seu estava lá. Ele não merecia, ele não estaria que está ali, não merecia estar ali, mas ele estava por amor a mim e a você. Não existe palavras ou expressões que possam medir o amor de Jesus por nós, meu irmão. Mas todas as vezes que você olhar para a cruz, você se lembra
do preço que foi pago. Todas as vezes que você pensar em desistir, você se lembra do preço que foi pago. Você não foi de graça, você teve um preço, e um preço muito alto. Então nunca se esqueça disso. Jesus então, ele é colocado no processo de crucificação. Então eles começam a fazer isso. Eu quero que projete para mim João 19:30, por gentileza. Eu vou ler aqui, vocês acompanham comigo aí. Então Jesus, depois de ter tomado vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Acabou. Aqui Jesus, ele finaliza, ele fala: está consumado. Em grego é tetelestai. O que eu vim fazer eu já fiz. O que eu vim para fazer nessa terra eu realizei. Para todo mundo acabou. Jesus morreu. Acabou para os discípulos. Acabou. Eu quero que você entenda o seguinte: para os religiosos, eles mataram aquele que estava blasfemando. Para a multidão, eles condenaram mais um profeta. Para o Império Romano, eles só crucificaram mais um criminoso. Para a multidão, era só mais um qualquer. Mas para Deus, era o início do plano dele de salvação para as nossas vidas. Meu irmão, o tema da nossa mensagem, agora eu começo a pregar, é: aquilo que parecia ser o fim, foi apenas o começo da nova história que Deus estava escrevendo para mim e para a sua vida. Aquilo que parecia não ter mais saída, às vezes você entrou aqui pensando: eu vou desistir, acabou, não tem mais jeito. Ei, Jesus nos prova que, ainda que ele estava morto, era só o início daquilo que Deus estava realizando, daquilo que Deus estava fazendo. Ali ele dizia: está consumado. Ele morreu sim, mas eu quero te dizer a verdade sobre isso, e eu vou te falar lá na frente. Segura aí, em nome de Jesus. Ei, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Levanta a sua mão. Eu vim te dizer nessa noite: os planos de Deus não morrem, os planos de Deus não podem ser frustrados. E se existe um plano de Deus sobre a sua vida, nesta noite você sai daqui com a convicção: Ele irá cumprir, Ele irá fazer. Ainda que os homens tentam matar, ainda que a religião tenta sufocá-los, se Deus tem um plano para a sua história, Ele já começou a realizá-lo. Ei! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Então Jesus morreu na sexta. Foram 3 dias, pastor Júlio. Na sexta, o universo chorava, a criação sentia perda e os discípulos pranteavam. No sábado, os judeus comemoravam a Páscoa. Os inimigos de Jesus celebravam e o mal parecia que tinha vencido. Mas no domingo, eu não vou te falar o que aconteceu, nós vamos ler. João capítulo 20, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu que a pedra fora removida do sepulcro. Maria, ela ia lá ver Jesus. Ela sentia a falta dele. Ela chega lá de madrugada para os soldados não ver ela. E ela vê a pedra do sepulcro aberta. Ela pensa o seguinte: meu Deus, ainda não foi suficiente matá-lo, roubar o corpo dele. O que a gente vai fazer? Então ela corre em direção a Pedro e aos discípulos e fala assim: olha, Jesus, ele morreu, mas ainda eles roubaram o corpo dele. O que a gente vai fazer? Então os discípulos correm desesperados para o sepulcro e chega lá. O sepulcro estava vazio. Meu irmão, no primeiro dia não aconteceu nada, na sexta, no sábado também não, mas no domingo, aquilo que parecia morto reviveu. A maior verdade do evangelho, meu irmão, é saber que o nosso Deus morreu sim, mas eu venho te dizer nessa noite que Ele ressuscitou. Ele vive, Ele reina, Ele está sentado à destra de Deus Pai. Então Maria, ela começa a chorar e fala assim: o que a gente vai fazer? Roubar o corpo do meu Senhor.
Então aparece um homem, e ela vira e fala a ele assim: onde é que você colocou o corpo dele? Por favor, me fale. Então, aquele homem vira para ela: Maria. Ela não reconhece a voz deles primeiro. Maria. E aí ela reconhece, era Jesus. Ela fala Rabone, que significa mestre. Jesus havia ressuscitado. Meu irmão, eu quero que você entenda essa verdade para a tua vida. A morte não foi capaz de pará-lo, a religião não foi capaz de calá-lo, o Império Romano não foi capaz de contê-lo. Por quê? Porque aquilo que Deus manda viver, vai viver. Aquilo que Deus projetou, irá se cumprir. Pelo amor de Deus, será que tem alguém que crê no que eu estou pregando aqui nessa noite? Aleluia! Ele morreu, sim, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E com ele ressuscitou a nossa esperança. Com ele ressuscitou para você a salvação. Com ele ressuscitou para a sua família a redenção. E eu quero que você entenda com profundidade essa verdade. E aí Jesus morreu como um cordeiro. Isaías capítulo 53, versículo 7 vai dizer assim para mim e para você: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como o cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Jesus foi calado. Jesus, ele morreu calado. Mas nessa noite eu quero declarar sobre a sua vida uma verdade. O seguinte: ele morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 diz assim: e disse-me dentre os anciões: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Ei, eu vim te dizer, ele pode ter morrido como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Ele vive, ele reina, ele está voltando para te buscar. Aleluia! Uau! Meu Deus! A morte não foi capaz de contê-lo. Meu irmão, nada nessa terra pode impedir o agir de Jesus na sua vida. Então que nessa noite você saia daqui celebrando o Senhor, porque Ele vive, porque Ele reina, e o sepulcro está vazio. Eu quero que você guarde essa verdade no seu coração. O que nos diferencia das outras religiões não é porque nós temos profetas, eles também têm. Não é porque eles têm milagres, nós também temos e eles também têm. Não é porque eles têm escrituras sagradas, eles também têm. Mas é porque nós temos um Deus que morreu sim, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Não existe nada que prenda ao Senhor. Aquilo que Ele começou na sua vida, Ele irá fazer. Ele está cumprindo, Ele vai realizar. E não existe inferno, não existe morte, não existe nada que possa impedir o agir de Deus na sua vida. Então, por favor, saia daqui entendendo isso. Lá fora pode até te assustar, meu irmão, mas Jesus já venceu o mundo. Ele provou naquela cruz para mim e para você que tudo pode acontecer. A morte pode até tentar impedir, mas quando Deus programa, já aconteceu. Quando Deus determina, é porque já aconteceu. E eu quero que você entenda isso. A morte não foi capaz de prendê-lo, a cruz não foi capaz de pará-lo, e o sepulcro não foi capaz de contê-lo, porque Jesus vive, porque Jesus reina. E eu vou repetir isso, porque às vezes nós esquecemos disso. Ele vive, Ele reina, e em breve, muito em breve, Ele vai voltar. Muito em breve. Então, essa é a verdade do Evangelho. Um Deus que morreu sim, mas Ele ressuscitou, para que eu e você possamos ter esperança, para que eu e você possamos estar aqui nessa noite, louvando Ele e dando Ele graça, honra, porque Ele é digno, porque Ele merece, e dono de toda a nossa adoração. Ele venceu por mim e por você. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é o Yeshua, a salvação.
Ele é o Messias esperado, anunciado, mas também Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que nunca perdeu uma batalha. Ele é Jesus, o príncipe da paz, o conselheiro. Ele é e sempre será. E que você saia daqui entendendo isso nessa noite. Ele ressuscitou por mim e por você. Essa é a verdade do Evangelho. O Novo Testamento nos traz isso, uma reconciliação com Deus. É Jesus, através do seu sacrifício, colocando na nossa vida a chance de vivê-la de forma diferente. Que você saia daqui vivendo de forma diferente. Que a sua mentalidade mude nessa noite, porque Ele morreu por mim e por você. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para a gente ministrar uma canção, e eu quero que você faça dela a sua oração nessa noite. Fique de pé sobre o seu lugar. Essa música, ela vai dizer toda essa verdade. Ele vive, Ele reina e vai continuar reinando eternamente, em nome de Jesus. Queridos, coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos, comece a se lembrar de tudo que eu te contei aqui, do processo que Ele passou de crucificação, do processo de dor que Ele passou por mim e por você. Comece a se lembrar, agradeça a Ele, fala: Jesus, muito obrigado. Se não fosse pelo Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse pelo seu sacrifício, eu não estaria aqui. Ei, comece a louvá-lo, comece a orar a Ele e pedir a Ele. O véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está, e és invencível. Agora, eu sei que você cantou de todo o seu coração, mas para terminar, eu quero que você enche o seu pulmão agora e declare essa verdade com toda a sua força. Ei, deixa eu te dizer, a tumba está vazia, meu irmão. Existe esperança para mim e para você. Você entende isso? Pelo amor de Deus, a morte não foi capaz de pará-lo. Ei, o inferno achou que venceu, mas ele perdeu. Eu quero declarar com você nessa noite: não existe nada que pare esse Deus. Não existe morte, não existe túmulo. Ele está vivo. Então cante isso de todo o seu coração. Oh! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei,
Levanta sua mão lá em cima nessa noite e dê honra, dê glória àquele que vive, ele ressuscitou. Pelo amor de Deus, enche esse lugar de adoração. Porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Se você crê nisso, se você crê que Ele vive, aplauda o Senhor de todo o seu coração. Ele vive, Ele reina, Ele ressuscitou. Aleluia! Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.